Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meus amigos telespectadores. Hoje eu estou aqui nos Stories na TV. Eu sou a Mariana do UOL. E hoje vim contar com duas presenças ilustres no programa, que é o Dr. Caio Dias, que é psiquiatra e médico do esporte, e também a doutora Caroline, que ela também é nutricionista do esporte. Bom dia, meninas. Bom dia, Mari. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui participando com você, com a Carol. Nosso programa vai ser bem bacana aí. Bom dia, Mari. Bom dia, doutor Caio. Muito bacana estar aqui com vocês, né? Falar de um tema que a gente gosta, que está tão em alta. Então, também agradeço o convite. Foi mesmo, gente, para poder colocar esse tema que eu fui pesquisando, assim, o que está mais em alta. E, realmente, a gente conversando nos bastidores, não foi, Carol e Caio? A gente viu realmente que está em alta. Sabe o que é? Emagrecedores da moda. Por exemplo, Ozempic, Saxenda, vocês podem falar muito mais do que eu, né? Que são experts aí nesse assunto muito mais. Queria falar do Dr. Caio, primeiramente, porque ele trabalha como médico do esporte e também, com certeza, no consultório atende bastante pessoas que chegam pedindo essa medicação, né, Dr. Caio? Sim, cada vez mais, até por conta do nosso estilo de vida, a gente tem encontrado mais pessoas, né, no consultório com essa demanda para emagrecer e, infelizmente, a maioria das pessoas quer o caminho mais fácil, quer uma medicação milagrosa, quer uma mágica, mas a gente sabe, Carol, na verdade, né, que o principal é dieta, é uma prática regular de exercícios físicos, são cuidados gerais com a saúde, mas acaba que esse tema de medicamento é realmente muito importante. E você, Carol, o que você acha sobre isso, sobre essas medicações milagrosas hoje em dia? Olha, tá bem alta, até porque são medicações que a gente encontra sem prescrição de receita. Os pacientes, eles podem chegar na farmácia e pedir, como o doutor Caio estava dizendo, né? As pessoas, às vezes, elas buscam o que tomar, não o que comer. E a gente tem que cuidar da nossa base, né? Que é a alimentação, é a atividade física. Então, não é que essas medicações elas não possam ser utilizadas. Pelo contrário, elas vêm como uma alternativa em conjunto com os hábitos. Para ajudar, né, Carol? Para ajudar, isso, e potencializar. Na verdade, são efeitos, um dos efeitos colaterais da medicação é exatamente emagrecer, né? Na verdade, ela é para diabetes, não é verdade? Isso, ela é um análogo do GLP-1, né? Doutor Caio pode falar até melhor sobre isso. Então, ela reduz um pouco mais esse esvaziamento gástrico. Na parte da nutrição, a gente tem que tomar cuidado, porque o paciente ele vai ter uma sensação de saciedade muito maior. Então, se ele vier a comer grandes volumes, ele pode sentir efeitos colaterais, né? Como náuseas. Então, ele se sente um pouquinho desconfortável. E aí, realmente, isso pode prejudicar, inclusive, o andamento da própria nutrição, porque nutrir o corpo não é só caloria, é sobre vitaminas, é sobre minerais, né? Como você se sente no dia a dia em relação ao bem-estar. Até para contextualizar melhor um pouquinho o que as meninas começaram a falar, existem vários tipos de medicamento, né, que a gente pode usar no emagrecimento e, como a Mari falou, muitas vezes esse efeito no emagrecimento é um efeito colateral, na verdade. Muitas vezes a medicação tem um outro efeito, como para tratar o diabetes, a hipertensão, uma compulsão alimentar, e acaba que também ajuda no emagrecimento, por isso que muitas vezes a pessoa vai atrás pensando no emagrecimento, mas que não é o efeito principal da medicação. E aí até para dar nomes, né, como vocês já começaram a falar, dois principais medicamentos que são procurados hoje em dia é a semaglutida e a liraglutida, que é o famoso Saxenda, e Ozempic, né, que o pessoal procura bastante. Mas tem aí uns novos no mercado que já estão aí querendo passar deles, na verdade? Sim, o que está chegando agora aqui no mercado é o Wegovy, que é a mesma medicação, né, a mesma substância do Ozempic, só que com uma formulação, uma apresentação um pouquinho diferente. Mas lembrando que essas duas medicações são principalmente utilizadas no controle do diabetes, né, de problemas de colesterol, das doenças dislipidêmicas, né, Carol? E aí acaba que emagrece também. A Carol já começou a falar da questão da saciedade. Se quiser falar mais um pouquinho como que funciona.
Pronto, perfeito. Então, por ser um análogo do GLP-1, né, esse tipo de medicamento, eles trabalham a nossa saciedade. O GLP-1 é uma substância que nós produzimos normalmente. Então, ele ajuda ainda mais a melhorar isso. E a insulina, que é um hormônio que é conhecido por nos dar mais fome, é controlado. Então, se a gente consegue controlar a insulina, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm resistência à insulina, são pessoas que têm uma desregulação de apetite. Então, dentro da nutrição, uma grande preocupação que a gente tem não é só, como eu falei, contar calorias, é a relação que esse paciente tem com o alimento, né? Quanto ele come, como ele se sente com aquela refeição. Então, essas duas medicações vêm ajudar realmente obesidade, compulsão. Então, a gente consegue deixar o paciente mais tranquilo em relação às escolhas. É como se ele se sentisse um pouco mais controlado, o autocontrole dele fosse um pouco melhor em relação a esses episódios de exagero. Então, o que a gente faz, né? A gente trabalha com esse paciente refeições ao longo do dia, que não são refeições volumosas, são refeições que ele consegue se alimentar e ele consegue se nutrir, né? Continuar treinando normal, continuar, enfim, vivendo no dia a dia, mas sem esquecer dessa parte de vitaminas e minerais, como eu estava falando, né? Então, pacientes que têm o uso desses medicamentos, por exemplo, não conseguem comer tanta salada, que são pratos muito grandes, né? A gente tem que tomar cuidado também com aquela questão de comer muito perto do treino, porque a pessoa pode sentir uma sensação de indigestão, isso vai reduzir a performance do treino. E engraçado, Carol, só te cortando um pouquinho, mas isso acontece muito comigo, acredita? Eu tenho que comer pelo menos, e não só comigo, mas com pessoas também que eu conheço, assim, umas 2 a 3 horas antes de ir treinar, para conseguir treinar. Eu sou assim. Eu não faço uso das medicações, nunca fiz, na verdade, e eu me sinto dessa forma. Né? Isso, uma explicação que seria é porque o nosso fluxo sanguíneo ele vai totalmente direcionado para o nosso trato digestório. E os nossos músculos eles ficam um pouco desamparados. Né? E, na realidade, acaba que são funcionamentos contrários. Né? O nosso corpo está preocupado em digerir e, dentro do exercício, a gente está preocupado em gastar em energia, né? Então, eu, Carol, também me sinto melhor treinando em jejum, quando eu treino cedo pela manhã. E se eu treinar durante o dia, eu tenho que ter pelo menos 2 horas de distância de uma refeição. Até pegando o gancho da conversa de vocês, é importante a gente lembrar que cada organismo é diferente, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, a Carol consegue treinar em jejum, a Mari tem que esperar 2 a 3 horas para conseguir treinar. Eu já não tenho esse problema. Então, o que a gente tem que lembrar é que cada pessoa é diferente, né? Que vai reagir de uma forma diferente, vai responder melhor a um tipo de dieta, a um tipo de treino. E voltando até um pouquinho para a questão da medicação, que apesar, como a Carol falou, não sei se foi bom ou ruim, de alguns medicamentos serem vendidos sem receita, a gente tem que lembrar que são medicamentos e que todo medicamento pode ter um efeito colateral. Tem alguma contraindicação, pode também fazer algum mal para aquela pessoa. Por isso é tão importante o acompanhamento médico, com nutricionista. E foi por isso mesmo que eu falei, porque a gente se preocupa. As pessoas já chegam tomando. E eu pergunto, né? Quem te prescreveu? Eu mesmo, ou o meu amigo da academia, ou, enfim, alguém que já isso estava tomando. Isso acontece muito com hormônio também. É verdade. O amigo da academia. E é até engraçado com o que o doutor Caio estava falando aqui, a questão dos pacientes que chegam falando das dietas. E muita gente, hoje em dia, se você chegar, por exemplo, nessas redes sociais, Instagram, TikTok, lá tem várias dietas, dieta não sei de quê, dieta emagrecedora X. Toma esse remédio milagroso aqui que vai emagrecer de 10 quilos, por exemplo. Né? Em uma semana, né? Que eles prometem os quilos e prometem os dias. Exatamente. Mari. Aparece muito isso, aí ficam várias pessoas querendo imitar, a verdade é essa, imitar esses influenciadores ou influenciadoras, que a gente não pode nem assim falar muito que seja um tipo de influência boa, porque eu acho que cada dieta e cada paciente, no caso, tem que ser visto de uma forma única, na verdade. E assim, muitas vezes essas pessoas vendem essas dietas ou esses protocolos na internet, mas a gente não sabe se realmente eles fazem ou se estão só vendendo. E uma coisa que eu sempre falo no consultório, todo dia, gente, a gente tem que pensar em longo prazo. A gente não pode pensar só no hoje, só no agora. Não adianta fazer uma dieta radical, um programa de treino radical, passar horas e horas em jejum, se não é algo saudável, se não é algo que está te fazendo bem e não é algo que você vai conseguir manter por longo prazo. A gente tem que pensar na nossa qualidade de vida, tem que pensar no futuro. Então, assim, é melhor ir um pouquinho mais devagar,
com algo que eu consiga manter, que seja saudável, do que querer acelerar muito e depois ganhar aquilo ali novamente, retroceder. Que é o que, infelizmente, né, Carol, a gente vê muito em pacientes que fazem esse uso sem acompanhamento da liraglutida, da semaglutida, né, que são esses emagrecedores, mas não fazem uma reeducação alimentar, não entram num programa de exercício físico regular e acaba que ganha novamente esse peso, né? Isso é muito importante ser falado, doutor Caio. Assim, é a tal da sustentabilidade e constância, né? As pessoas que buscam um motivo específico é muito vago, né? Porque se esse motivo passa, né? E aí, o que é que fica? Então, quando o paciente ele chega dizendo que ele quer melhorar a saúde, que ele quer melhorar os hábitos, a consequência é o emagrecimento. Então, assim, eu mesma, a gente estava conversando nos bastidores aqui, já passei por isso, né? Eu tive uma compulsão alimentar, já fui 30 quilos acima. Graças a Deus não precisei fazer uso das medicações, porque, enfim, eu aproveitei a pandemia, enquanto uns aumentaram de peso, eu aproveitei para estudar sobre comportamento humano, sobre a relação com o alimento. E eu vi que nós todos, óbvio, nós temos prazer ao nos alimentar. Isso é normal. Só que comer com prazer não é comer em quantidade. Né? E é uma grande questão que hoje a gente traz, porque as pessoas elas esperam passar esse momento de restrição e aí elas se privam de tudo que elas podem e aí depois elas têm um episódio de compulsão. Por ser psiquiatra, também eu acabo atendendo um outro perfil de pacientes, né, com compulsões alimentares e outros transtornos relacionados. E uma coisa que a gente nota, até também em estudos, é que muitos pacientes que vêm a desenvolver um transtorno alimentar, muitos começaram a partir de uma dieta mais restrita, mexendo aqui na cabeça e acabou indo para a barriga. Doutor Caio, curiosamente, além de nutricionista, eu sou bailarina, um pouco aposentada, mas já tenho quase 30 anos aí de jazz, de balé, já vivi muito no mundo dos palcos, fui professora. E assim, a gente sabe, você como profissional também, Mari também como esportista, sabe que também já fui bailarina do ventre 8 anos. Que lindo! Olha aí, ó, uma bailarinazinha aqui, ó. Legal. Então, são pessoas que são grupo de risco. Pessoas que trabalham com o próprio corpo, modelos, bailarinas, pessoas que trabalham com a saúde. Então, elas sofrem uma pressão externa dessa sociedade que, se elas não estiverem muito bem de saúde mental, por isso que a gente fala tanto da importância da psiquiatria, da psicologia, porque a mente e o corpo eles estão totalmente interligados. Né? Imagina que a gente tem um sistema muito grande dentro do nosso corpo, que se a gente fosse ligar apenas para o que comer e não comer, a gente tem que ligar para o que a gente vê, né? Porque para onde a gente está tirando informação, são influenciadores do bem ou são influenciadores que podem causar terrorismo nutricional, né? Porque, infelizmente, a gente está em uma alta de informações que, se a gente não souber filtrar, a gente adoece. Adoece mesmo, viu, gente? Isso aí é bem verdade, porque há muitos anos atrás eu já fiz essas dietas malucas, que eu posso dizer que realmente é maluca, e não foi muito bom. Gerava muita ansiedade, isso mexe muito com a cabeça das pessoas, né? A questão da alimentação em si mexe também com a questão mental. O que você tem a dizer sobre isso, doutor Caio? Já pegando o gancho da questão de rede social, que a gente vê e tudo, a gente vê que realmente mexe bastante e é muito questão de, não só para alimentação, mas de comparação em redes sociais. Da gente ver sempre, as pessoas vão postar suas coisas boas, seus momentos bons, sua melhor foto com o corpo mais sarado, no ângulo que ficou melhor, e acaba que a gente acaba se frustrando e querendo aquilo também e vai gerando uma cobrança. Muitas vezes a gente não consegue aquele resultado e vai tentando medidas mais radicais e vai gerando mais cobrança, aí cria um ciclo vicioso. É o chamado padrão de corpo, né? O padrão de corpo, porque normalmente quando você vê nas redes sociais você só vê aquela coisa linda, maravilhosa, que na verdade, na maioria das vezes, é Photoshop. Nunca vai ser filtro, exatamente, filtro. E a gente não pode, gente, de jeito nenhum, se comparar com aquilo que você está vendo na internet, porque nunca vai ser aquilo ali, nunca. E eu queria, não é. Além disso, Mari, que é muito importante, eu queria falar uma coisa que tem um lado que é o lado que a gente não sabe, que existe muito sofrimento por trás, pessoas que às vezes têm próprio transtorno e não sabem ou não assumem, mas também tem o cunho das pessoas que são de verdade, que conseguiram a sua batalha ali no dia a dia, mas que as pessoas só querem o resultado.
Aí vem o quê? A ideia do furar a fila para querer a pílula mágica, para querer o caminho mais fácil. Gente, não tem caminho sem esforço. Pode ter, como a gente estava falando, potencializadores. Nós temos estratégias. Vocês que estão mirabolando coisas sozinhos, é muito mais perigoso, ineficiente e é uma coisa insustentável. Se a gente tem o auxílio de profissionais, vai entrar a realidade, vai entrar uma ajuda, mas assim, nunca você vai ter um resultado sem um mínimo de esforço. Com certeza. Eu até costumo falar assim, ó, que muitas pacientes chegam, eu trabalho também com a parte de estética, né, que é com o Dr. Valdeir Vieira, que é cirurgião plástico. Um beijo bem grande para ele, com certeza ele vai estar aqui no nosso programa também. Costumo até dizer que cirurgia plástica, nem ela é milagre, nem ela é milagrosa. Porque, às vezes, tem muitas pacientes que fazem cirurgia plástica e, quando é daqui a pouco, começa a engordar tudo novamente, porque a mentalidade não mudou. Ela apenas fez a cirurgia, mas a mentalidade está a mesma. Ou mesmo, ainda não deu nem tempo de engordar novamente, mas como aquela mentalidade está um pouco deturpada, por mais que o procedimento tenha ficado bacana, tenha ficado legal, a pessoa não consegue enxergar aquilo justamente por estar buscando sempre um padrão de excelência, de beleza que... Sabe o que eu acho legal? As influencers, e aí sim, que às vezes mostram a realidade. Gente, vocês viram essa minha foto? Mas olha, tem celulite aqui. Olha, tem uma estria aqui. Eu sou vida real. Isso é interessante, porque as pessoas se conectam, né? A gente que trabalha muito com rede social, com informação, eu acho que a gente também tem que mostrar as nossas falhas, as nossas dificuldades, porque é assim que a gente aprende. Isso é ser mulher. Isso né? é ser mulher. Isso é ser mulher. Eu acho que não existe nenhuma mulher que não tenha uma estria, que não tenha uma celulite. Então, sempre vai ter. Não existe mulher perfeita, nenhum padrão. O padrão, eu acho que é aquele que você se sente bem. Com certeza. E aí fica naquela, né? Hoje mesmo eu estava corrigindo um post lá do meu marketing, eles falando, minha melhor versão. Mas, gente, eu não gosto muito dessa ideia de melhor versão. Nós temos mudanças durante a nossa vida. Por que eu só tenho uma melhor versão? Eu acredito em melhor versão, mas eu acredito em várias durante a nossa vida, né? Então... A gente está sempre mudando, né? Hoje eu estou numa fase mais para isso, amanhã eu estou numa fase mais para aquilo. Não necessariamente uma melhor do que a outra. Café. A quantidade de café que a gente pode tomar durante o dia. E tem gente que eu vejo que toma muito café como eu. Exatamente, eu tomo muito café. Nossa Senhora. O que é muito, Mari, para você? Várias vezes por dia. Mais de 1 litro? Não chega a ser 1 litro, mas assim... Tem a questão da quantidade em si. Eu faço Vou dizer que eu já atendi um paciente que tomava 4 litros por dia. Isso é muito. Bom, primeiro, a cafeína, o paciente pode, vou falar de um termo mais fácil, se acostumar. Então, acontece que a pessoa vai ficando viciada, ela vai tomando mais, aquele efeito é legal. A cafeína, se tomada em doses corretas, ela estimula o corpo, ela é um estimulante, e ela melhora foco, ela melhora concentração, ela é produtora, ela é inclusive considerada um recurso ergogênico. O que é isso? É um melhorador de performance. Então, ela na ciência, né, ela tem total evidência para a utilização como pré-treino. Mas, a partir do momento que você excede, o Dr. Caio vai falar melhor sobre isso, mas ela pode piorar a ansiedade, né? Ela pode aumentar a estabilidade neuronal, e isso vai causar até mesmo uma excitação que não vai te fazer bem. Vai fazer bem. E aí, falando um pouco da parte de nutrição, dentro do treino, a gente se preocupa com o que comer, a gente se preocupa com tudo, porque aquilo dá energia. Mas vocês já pararam para pensar que o que faz a gente ter um bom rendimento é a boa frequência cardíaca, a recuperação dessa frequência, por exemplo, entre uma série de musculação. Se eu elevo muito minha frequência cardíaca, eu entro em fadiga. O que é que o café faz? Isso é verdade, porque isso acontece comigo também. O café eleva a frequência cardíaca. Se eu não controlo essa frequência, eu vou entrar rapidamente em fadiga. Eu falo muito para atletas, inclusive eu atendo pacientes de crossfit, corrida. Cuidado com o excesso de pré-treino. Eles podem te levar a uma baixa recuperação de frequência e isso pode levar a uma fadiga, ao invés de ajudar, pode piorar. E o pessoal daí de casa deve estar perguntando para a gente, né? Qual seria a quantidade mesmo exata que seria boa para a gente tomar? Existem estudos que falam até 3 xícaras ao dia, mas a gente também pode calcular a cafeína por quilo de peso. 0,3 a 0,6 miligramas por quilo de peso, a nível de cafeína. Carol, mas quanto tem uma xicrinha? Eu já ia perguntar isso. 80 a 100, dependendo do tamanho da xicrinha, do tipo de pó, do café. Do café normal da gente, do dia a dia, de 80 a 100. É isso, doutor Caio. Já pode complementar aí, porque com certeza a parte da psiquiatria tem outras coisas envolvidas também.
Acho que vocês já falaram, sim, bem sobre o café, mas uma coisa que, só para lembrar também, a questão da insônia, também pode dar, a questão de irritabilidade, de ansiedade, e também da dependência e tolerância. Por isso que a gente vai sempre ali aumentando a dose, porque o organismo vai acostumando, e a gente vai querendo mais e mais e mais, e... Até você falou, Carol, agora também lembrei aqui, a questão dos pré-treinos, né? Se você for olhar atrás, naquela parte que fala do valor nutricional, né? Tem lá cafeína. A grande maioria dos pré-treinos do mercado, se não me engano, é de 200 a 300 miligramas. Às vezes 400, Cláudia. 400 Miligramas miligramas por por dose. E é Por dose. muito alto. É muito alto. E Então, a já con- que você falou que é 80 miligramas. Na verdade, 80 xicrinhas. Se a gente multiplicar aí, vai dar um pouco mais de 200, né? Vamos dizer, 200 a 300 por dia, que é o que dá 3 xicrinhas. A questão, já passando de 400 ou até mais do que isso, já tem estudos mostrando que até pode aumentar episódios de enxaqueca. Né? Dores de cabeça, enxaqueca. Então, isso já não seria tão interessante para quem tem essas dores recorrentes. Então, teria que tomar cuidado. A ideia do pré-treino, a gente pode utilizar meia dose, né? A gente pode manipular, colocar outras coisas que ajudam na disposição, que não só cafeína, né? Isso, se a gente falar do nosso querido cafezinho, fiquem aí nas 3 xicrinhas. E não adoçem, por favor, se for adoçar, né? Até porque os pré-treinos também não tem só cafeína, né? Pronto. Tem taurina, tem mais um monte de... Isso, exatamente. de A gente composto. pode a gente pode trabalhar com outros estimulantes, né? Como a taurina, que até reduz os efeitos dessa cafeína, né? Porque a taurina, ela já é mais inibitória. Não né? é tão excitatória, né? Ela dá uma segurada um pouco mais, não dá tanta aquela irritabilidade que o café pode dar. Pra quem treina à noite, né, doutor? É melhor, é melhor. Mas, E aí por exemplo, assim, ó, digamos, a pessoa que tem ansiedade, que hoje em dia é o mal do século, né? Ansiedade hoje, praticamente assim, de 10 pessoas, a gente pode dizer que 9 tem e uma não tem, né? A ansiedade hoje, que é o mal do século, a grande maioria continua no café, porque o café é uma coisa comum do brasileiro, né? E assim, o que se pode ser feito para esse tipo de pessoas que têm ansiedade, mas que ainda quer continuar tomando seu cafezinho? A recomendação para esse tipo de pessoa que tem essa ansiedade mais exacerbada, que a ansiedade todo mundo tem, né? É algo que até em um nível mais controlado faz bem pra gente, ajuda para se preparar melhor para algumas situações. E a recomendação geral para quem tem uma ansiedade um pouco maior é cuidar justamente da sua saúde, fazendo uma atividade física, ter uma alimentação mais regulada, ter um sono restaurador, tentar dormir uma quantidade mínima de horas, ter atividade de lazer, uma atividade prazerosa. E o café muitas vezes realmente pode piorar, né, essa ansiedade. E me ajuda, Carol. Eu lembrei de algo, assim, a atividade física, ela vai liberar essa energia, porque a ansiedade, ela não deixa de ser, assim, óbvio que tem as questões de olhar para o futuro e tudo, aquela história de querer trazer o futuro para o presente. Aquele pensamento mais acelerado. Aquele pensamento mais acelerado. E se você parar para pensar, no treino ninguém pensa em boleto, né? A gente não tá lembrando dos boletos na hora do treino. Então, é uma forma de você ir, tanto socializar, dependendo do esporte, por exemplo, um esporte coletivo, que é muito interessante, né? Que você acaba utilizando não só do gasto, mas também da comunicação, né? Isso é legal, porque você fala de outros assuntos, você sai um pouco do seu meio. E eu digo até como uma forma de exemplo, foi o que me ajudou muito, né? Porque eu também já tinha feito a dieta disso, dieta daquilo. Mesmo sendo nutricionista, a gente fica naquela de tentar, e eu disse, vamos focar aqui no treino. E o treino, ele ajuda você a ter disciplina. Então, cada vez que você se torna mais disciplinada, essa ansiedade também já vai ajudando um pouco mais. O sono, a importância do sono. E eu até ligaria aqui para outro ponto que a gente também estava conversando, que é a questão intestinal. A importância do intestino até para a produção de neurotransmissores, né? O intestino hoje ele é considerado o segundo cérebro e ele produz em torno de 90% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, assim como a endorfina, que também ajuda, que é produzida no treino, né? Então a importância, já ouviram falar, né? É aquela pessoa muito enfesada. De onde será que veio essa terminologia, né? E realmente, Carol, você tocou num ponto bem importante que a gente já tinha comentado antes, que cada vez mais tem estudos falando sobre essa relação intestino e cérebro, que realmente está muito relacionado ao nosso humor, a processos inflamatórios e tudo. E eu acho que uma coisa legal para a gente pensar é, eu quero ter um corpo legal, eu quero ter uma saúde legal. Mas se eu estou colocando uma comida não saudável, uma comida não legal para dentro do meu corpo, como que eu quero ter um corpo legal?
Então, muitas vezes a gente é não aquela faz... frase, né? Você é o que você come. Isso, E eu acho essa absorve. frase- e absorve, né? Porque nem sempre a gente absorve. É, mas é uma frase assim que eu acho fantástica. Porque se você come muita gordura, você não pode ter um corpo slim, fit ou sei lá, algo do tipo, né? É bem isso também. E assim, o que o Dr. Caio estava dizendo, né? Em relação à parte da alimentação, o intestino, ele é um sinal. O nosso corpo, ele fala. E se a gente não escuta, né? As pessoas, mas eu só vou ao banheiro 2 vezes na semana, isso pra mim é normal. É comum, mas não é normal, né? Eu sinto um Não é empachamento. normal ou saudável. Não é saudável. Então, assim, eu sinto um empachamento, eu não me sinto bem com tal alimento. Opa, já ligo o alerta. Que tipo de estratégia a gente pode fazer para esse intestino ser mais funcionante, ser mais saudável, você se sentir menos inchado ou inchada, né? Absorver, por exemplo, as pessoas às vezes pagam caríssimo em formulações, em suplementos e não cuida do principal órgão que absorve. Aí ninguém sabe se está produzindo um cocô caro, né? Como falam, ou se está absorvendo. É que entra aquela parte dos pré e probióticos, né? Que ajudam, diz que ajuda bastante, né? Na questão da microbiota intestinal. Muito. Nosso intestino, ele é feito, né, não só de células, como de bactérias, né? A gente tem um microbioma. E, inclusive, na parte dos probióticos, nós temos um lado dos psicobióticos também, né? Que tratam muito esse eixo intestino-cérebro. Então, se a gente tem uma microbiota saudável, com uma permanência melhor de bactérias boas do que bactérias ruins, porque nós vamos ter. A ideia é ter um equilíbrio. Se houver desequilíbrio, vai haver uma desbiose, que é um desequilíbrio, não é uma doença, é uma condição. E aí a pessoa pode se sentir mal, né? Ela não se sente bem. A recuperação dela, às vezes, pode ser ruim também. Então, assim, é um desconforto, né, doutor? Essa questão da inflamação intestinal, questão de absorção, na verdade, reflete a nossa saúde como um todo. Se a gente não está comendo legal, a gente vai ter uma flora intestinal ruim, digamos assim, vai absorver ainda pior os alimentos e vai piorar ainda mais a nossa saúde. E até quando a gente fala também dessas formulações, de manipulados e tudo, muitas vezes, como a Carol falou, a gente só tem um cocô caro, porque a gente não consegue absorver tudo aquilo ali. Por isso que muitas vezes dentro da medicina, na nutrição também, a gente faz uso de algumas medicações injetáveis, né? Seja endovenosas ou intramusculares, justamente por conta dessa absorção melhor. Seja porque o organismo não consegue absorver o que realmente precisa, ou muito por conta dessa inflamação intestinal também. E outro tema bastante polêmico, os chips da beleza. Que isso aí todo mundo, toda mulher, todo homem queria, com certeza, ter esse chip da beleza. E uma pessoa melhor para falar sobre isso, o Dr. Caio. É um assunto bem importante, Maria, esse que está cada vez mais em alta. E o chip da beleza, na verdade, é um tipo de implante, né? Foi um nome aí popular que ficou. O implante, ele é uma forma de administração de medicação que a gente faz no subcutâneo, né? Que é essa gordurinha que a gente tem. Normalmente ele é feito aqui na região do glúteo, nessa parte mais de cima. E tem várias substâncias, vários medicamentos que a gente pode tomar por via oral, por via intramuscular, que a gente faz na forma de implante. E aí o chip da beleza, como ficou conhecido, que é o de gestrinona, que é muito utilizado para mulheres, né? A indicação formal dele, principal, é para mioma, problemas uterinos, né? Que às vezes mulher que tem um fluxo menstrual muito grande, que sente muita cólica, às vezes pode até desenvolver uma menorreia, né? Outros problemas intestinais. Mas como ele também reduz um pouquinho a questão da gordura, tem um efeito estético, por isso esse nome, por isso esse outro uso dele também. É porque, na verdade, também ele pode ser associado também a outros compostos, outros medicamentos junto com ele, né? E a duração deles também. Quando a gente vai colocar o implante, até para explicar um pouquinho melhor, ele gosta de fazer o exemplo, uma comparação como se fosse uma barra de sabão ou de sabonete, que a gente vai ali tomar banho, vai lavar a mão, ele vai se desfazendo aos pouquinhos. É como se fosse o mecanismo do implante. Ele fica lá, você faz a aplicação e dependendo do tipo de implante, ele pode durar 6 meses, se for um absorvível, ou até 1 ano, o não absorvível, e ele vai liberando ali aos pouquinhos. A grande vantagem dele é que você não precisa ficar tomando a medicação ali todo dia, ou não precisa ficar aplicando uma vez por semana, uma vez por mês. Ele não tem tanta variação na quantidade, né, na concentração no sangue, então ele dá menos efeitos colaterais, ele dá um efeito benéfico, né, com a dose menor. Então é um uso bem interessante. Mas aí, no caso, tudo bem que os efeitos colaterais são bem menores.
Mas se no caso a paciente, por exemplo, tiver um efeito colateral que não consiga, digamos, melhorar com outro medicamento ou algo do tipo, o que acontece? Boa pergunta. Muitas vezes, antes de fazer o uso de um implante, né, dependendo da substância, a gente faz o teste daquela substância de outras formas, seja comprimido, seja injetável, que é mais fácil a gente contornar ou mesmo parar o uso da substância se tiver algum efeito colateral. E a gente sempre também usa numa dose segura para o paciente, né, considerando as medidas, o tamanho, a condição de saúde, os exames. A gente faz uma coisa que seja segura, que seja saudável para o paciente, mas como toda medicação pode ter efeito colateral e aí a gente tenta manejar, caso isso aconteça. Mas se não acontecer, tem, por exemplo, o jeito de retirar esse implante? O absorvível, ele meio que fica aderido ao corpo e vai se desfazendo, ele é um pouquinho mais difícil de tirar. O não absorvível, que dura um pouco mais, ele dura em média de 1 ano, quando ele acaba o efeito, a gente pode deixar lá ou pode tirar também, né? Faz uma incisãozinha e a gente tira. Então, caso tivesse algum efeito colateral, daria também para tirar. Não é o ideal tirar antes do tempo, mas poderia fazer sim. O ruim é porque pode ficar cicatriz, né? Como todo procedimento estético também, quando não é feito da forma adequada, às vezes a pessoa tem uma cicatrização que não é muito boa, pode sim ficar cicatriz. Bacana isso aí. Agora, uma coisa também bem legal que eu estava pensando, Carol, que você pode explicar melhor. Questão de essas dietas que muita gente também está fazendo em relação a os maus tratos, questão dos animais, né? Nem maus tratos dos animais, porque deixa de ser um maltrato, mas para a pessoa comer, né? Então, assim, tem gente que está meio que deixando de lado essa parte de comida animal e colocando mais essa parte de sendo vegetariana ou veganista, tirando mesmo essa parte. Como é que funciona esse tipo de dieta hoje em dia? Mari, tá bem alta, realmente. Eu recebo muitos pacientes curiosos, né, em querer fazer essa transição da alimentação mais animal para alimentação ou vegetariana ou vegana. Quando a gente fala... Qual é a diferença do vegetariano pro vegano? Importante. Que muita gente não sabe, né? Isso. Acha que é a mesma coisa até. Na verdade, o veganismo, ele chega a ser um estilo de vida, Mari. O veganismo, ele leva em conta não somente a alimentação, como o que você usa, né? Como, por exemplo, cosméticos que foram testados em animais. Os veganos, eles não utilizam, porque também foi feito uma utilização do animal ali naquele procedimento. Alguns acessórios de couro, né, como bolsas, sapatos, que são legítimos, também não são utilizados, né? Então, existe todo um entorno de um estilo de vida para que ajude... Até uma questão ideológica, né, também. Sim, exato. Conta o fator ideológico, o fator ambiental. Então, eles se preocupam com tudo isso, né? E eu acho muito, muito importante, assim, a gente deixar claro que a nutrição, ela está aqui para ajudar, né, nisso. Existem pessoas que passam um tempo sendo vegetarianas antes de serem veganas. Como é que é isso, né? Qual é a diferença, Mari, respondendo a sua pergunta? O vegetariano, ele pode ter algumas classes, né? Ele retira, primeiramente, por exemplo, as carnes, né? Como frango, carne vermelha, carne de porco. E fica mais na parte, por exemplo, do ovo lácteo. Aí ele come só os ovos, come os leites derivados. Ou então ele é ovo vegetariano, aí fica só no ovo. Então ele é só lacto vegetariano, fica só nos leites. Até ele chegar ao veganismo. Tem pessoas que fazem essa transição, né? Para que a gente consiga ir dando um suporte. Lembrando... É muito engraçado, porque até assim, eu já tentei virar vegetariana, mas é muito difícil. Mas tem que ter um propósito, assim, um propósito... Aí é que tá, eu nunca, assim, penso na hora que eu vou comer alguma coisa que tenha carne no meio, por exemplo. Se eu parar para pensar... O animal sendo, que sempre vem na minha cabeça, eu tento não pensar, porque senão não como mais. E lembrando, Carol, que as pessoas que viram vegetarianas ou veganas, sem um acompanhamento devido, podem desenvolver algumas deficiências nutricionais. Porque tem alguns nutrientes que são muito importantes para a nossa saúde, que só estão presentes, ou mais presentes, em carne vermelha, ou no frango, ou no peixe, ou no ovo. Então, também, até para você
virar vegetariano ou vegano de uma forma saudável, é muito importante um acompanhamento. Perfeito, doutor Caio. É muito importante ter falado sobre isso, porque tem pessoas que querem virar veganas, vegetarianas, sem gostar de comer frutas e verduras. Porque, assim, macarrão, arroz, enfim, existem algumas frituras, batata frita. Então, existem massas, existem frituras que podem compor uma dieta vegana. Então, se a pessoa não tiver um cuidado, além da dieta vegetariana nos trazer esse cunho que a gente precisa ter cor, né, que a gente precisa se preocupar com a quantidade, por exemplo, de proteína. Cara, a proteína vegetal, ela consegue suprir? Sim, ela consegue suprir, mas a gente vai precisar comer mais. Quais são os tipos de proteína vegetal? Porque às vezes até eu fico na dúvida quando eu vou comer, por exemplo, e muita gente em casa também com certeza deve estar se perguntando o que a gente pode substituir, ou não, nem só substituir, mas o que a gente pode comer que tem mais proteína vegetal. Vegetal do que, por exemplo, uma carne. Pronto. Não tem como, em trato de quantidade, um pedaço de carne sempre vai ter mais proteína do que a mesma quantidade vegetal, tá? Por isso que é importante a gente ajustar. Mas, em compensação, ela também vai ter mais caloria. Então, por isso que numa dieta vegetariana e vegana, ela acaba tendo um volume maior. Porque a gente precisa adequar esses nutrientes. Então, quais são os alimentos que são fontes de proteína vegetal? Feijão, ervilha, lentilha, tofu, que é um derivado da soja, a própria soja, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com a qualidade dessa soja. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma soja que é mais texturizada, que é aquela soja que a gente encontra no mercado mais sequinha. Ela é uma soja que é transgênica, então aí já tem um outro perfil. Então, o ideal é a gente procurar as sojas que sejam fermentadas. Tofu, miso, existe... o tofu é o tipo queijo, né? Queijo de a gente brinca que é o queijo de soja. A gente pode fazer, por exemplo, um yakisoba legal ali com vários vegetais, brócolis, pimentões coloridos. Pode utilizar o tofu grelhadinho. A gente pode utilizar também cogumelos, né? Então, assim, existem fontes vegetais de proteína que a gente pode, sim, estar adequando. Por exemplo, a semente de abóbora. Né? A semente de abóbora é riquíssima em proteína. Gordura boa. Eu nem sabia que a semente de abóbora é rica em proteína. Demais. E assim, a de girassol também eu gosto bastante. Também é ótima. E a gente mal entende, né, essa parte, porque olha como é interessante a nutrição. A gente precisa olhar para os macros, carboidrato, proteína e lipídio, mas precisa olhar para os micronutrientes. E além de ser fonte de gordura boa e proteína, a semente de abóbora é excelente para a saúde da mulher. Eu já puxo o gancho aí, tá porque é rica em vitaminas do complexo B, que são excelentes para melhorar um pouco a ansiedade, aquela historinha da TPM, e de quebra ainda ajudam na saciedade. Olha aí que bacana, né? Eu como praticamente todo dia semente de girassol, semente de abóbora, e não sabia que era rica em proteína e nem que fazia tanto benefício. Pois agora vai comer com ainda mais vontade. E, por exemplo, brócolis, esses outros, assim, lentilha você falou? Falei, né? Lentilha, brócolis também. A gente pode, inclusive, fazer um arroz colorido, né? A gente pode fazer, por exemplo, um arroz 7 grãos com brócolis, pode colocar uma cenoura, e a gente pode já colocar, de repente, aí, já brincar com a ideia do cogumelo, né? Um shimeji, um shiitake. Então, dá para fazer, inclusive, uma suplementação também, gente, com... As pessoas gostam de chamar de whey vegano, mas não é whey, porque o whey é a proteína do soro do leite. É uma proteína vegana, que é a base de ervilha, a base de arroz. Mas já existe. Já existe. No mercado, isso, né? É porque o pessoal chama de whey vegano. Whey vegano. Aí a proteína vegana a gente pode fazer um shake, né? Com frutas vermelhas, colocar uma aveia, né? Colocar essa proteína vegana, né? Uma pessoa que já treina, já tem uma demanda maior em relação a isso, a gente pode estar utilizando. Você falou aí na parte da soja, eu até lembro também assim que eu gosto bastante de soja. Mas teve um tempo desse, assim, há um tempo atrás, que a soja teve também uma polêmica, não foi? Em relação a ser... Estavam dizendo que era cancerígena, que o homem não podia comer muita soja, porque podia dar... É porque ela tem uma função de melhorar o nosso estrogênio, né? Então, o estrogênio, que é o hormônio feminino, aí existia, mas isso é uma polêmica bem mito, tá? Assim, é bem... Isso aí. Mas aí vai depender de muita coisa. Primeiro, de quanto ele tá comendo. Segundo, de como tá o nível de exame de sangue dele, né? Por exemplo, se ele é uma pessoa que ele já tem o estrogênio alto, que ele já tá com uma ideia, realmente, não tem, se eu tenho outros alimentos, por que não, né? Por exemplo, a soja, ela é muito utilizada, né, em boa qualidade, para pacientes com menopausa, pacientes com climatério, que já estão com a baixa desse hormônio e estão precisando melhorar um pouco essa
essa função, né? Então, assim, só tem que tomar cuidado com a qualidade da soja, com a quantidade, mas tudo isso é muito bem avaliado, né? Jamais a gente colocaria em risco aí nada do paciente. Tendo uma soja de qualidade, estando tudo bem, né, doutor? Poucas pessoas sabem, mas a obesidade e principalmente a circunferência abdominal reduz testosterona. Carol, mas isso você está falando para os homens? Não, eu estou falando inclusive para nós mulheres. Nós temos porções de testosterona importantes para nossa força, para nossa disposição, para libido, né? Então a gente precisa ter esses níveis, né? Pode até o Dr. Caio exemplificar aí também o que ele recebe no consultório. Pacientes que estão com excesso de peso, com redução de libido, com redução de energia. Então, quando a gente fala que a questão da obesidade, a gente não fala só cunho estético. A gente fala sobre cunho comportamental, sobre uma sensação mesmo de qualidade de vida. A menopausa é quando realmente a gente, no caso da mulher, para de menstruar, né? Que não tem mais aquele fluxo, que a mulher fica realmente infértil. E o climatério é aquele período ali que já precede a menopausa, em que já vai tendo uma redução do fluxo, já vai tendo uma alteração nos hormônios, que muitas vezes a gente não percebe, assim, a pessoa, né, não percebe, não associa. Mas o que é que a gente pode ter? Tem os famosos fogachos, né? Que a mulher pode sentir, aquele calor. Então eu tô achando que eu tô no climatério. Certeza. Não existe, Carol, um alimento proibido, um alimento que você não possa usar no emagrecimento. É tudo uma questão de ajustar toda a dieta, Sim. de saber a frequência com que você vai poder comer aquele alimento, a quantidade. Não existe nenhum vilão. Perfeito, doutor Caio. E se a gente coloca um vilão, sabe quando a gente era criança, que a mãe da gente proibia a gente de alguma coisa, a gente tinha mais vontade de comer aquilo, né? Ou mais vontade de fazer aquilo que era proibido. É verdade. Então, se a gente coloca vez ou outra, aquilo fica dentro de uma sustentabilidade, a não ser que a pessoa ela tenha uma contraindicação, por exemplo, um diabetes, né? Ou se ela tem uma resistência à insulina mais séria. Aí a gente já tem celíaco, algo do tipo do celíaco glúten, já né? não pode glúten por nada. Realmente, assim, é uma contraindicação mesmo, né? Aí vai para outros alimentos também, por exemplo, que tem glúten. Aí não pode, né? Mas assim, pessoas do dia a dia que estão buscando estética, a gente tem como. Chocolate, inclusive, que você perguntou, ele é super possível. Inclusive, o polifenol de cacau, quanto mais cacau a gente tem no teor desse chocolate, mais ele pode ajudar na questão antioxidante, anti-inflamatória. Ele melhora nosso fluxo sanguíneo, saúde da pele. Uma esperança aqui para todas as formiguinhas de plantão. A nossa língua amarela tem memória e ela tem células de rápida proliferação. O que acontece? Esse período de abstinência, ele dura em torno de 15, 20 dias, de assim, meu Deus, que coisa difícil. E depois, a gente tem uma calmaria, onde o nosso cérebro começa a entender que aqueles níveis que eu produzia excessivos de serotonina quando eu comia aquilo, ele começa a normalizar. E a minha memória do paladar começa a conhecer outros sabores. Cítrico, azedo, amargo. Por isso que é importante a estratégia da dieta. Quando eu tenho um paciente primeira vez, o doutor Caio deve também já ter passado por isso, ele diz, não, mas eu sou muito formiguinha. Calma. Na próxima consulta a gente conversa. Ele, doutora, o que foi que você fez? De fato, eu não estou mais sentindo vontade. Não é que melhorou? Por quê? A gente colocou ele para provar outras coisas, a gente deu uma melhorada educada no paladar dele. Ele começou a entender que quantidades pequenas também satisfazem. Mas assim, a gente tá brincando assim, mas qual é a melhor hora do dia, assim, para comer um doce, por exemplo? Tem isso ou é mito também? Não, tem. Quando a gente come o doce isolado, a gente aumenta mais o impacto dessa elevação do açúcar do sangue. Então, vai ser mais prejudicial, né? Porque a gente acaba elevando mais a insulina. Quando a gente eleva a insulina, isso pode causar mais facilidade de produção de gordura. Quando eu como o doce depois de uma refeição, principalmente com fibras, por exemplo, o almoço. O almoço, ele tem, né? Ou é para ter salada, né? Ele tem ali uma gordura boa, que é um azeite. Ele tem ali uma fibra do arrozinho integral. Ele tem a proteína, que também já lentifica a absorção desse doce. Tanto eu vou estar mais saciada e vou comer porções menores, como eu vou ter um ajuste dessa velocidade de absorção. Então, Olha seria só, uma boa opção. Tá vendo aí, gente? Que legal, né? E agora, sinto muito dizer para vocês, mas o programa está acabando, isso mesmo. E primeiramente aqui eu vou agradecer as presenças, né, ilustres aqui da doutora Carol e do doutor Caio. Foi um papo super bacana, super divertido e informativo, né? Porque vocês aí de casa com certeza devem ter adorado o papo. Gente, que prazer, que papo gostoso, bem descontraído. Parabenizar o programa, agradecer o convite. Vai ser um prazer receber vocês que estão aí assistindo também nas minhas redes sociais. Caroline Mota
Vista Nutri. E também, para quem tiver curiosidade, onde eu atendo é no Complexo Vivais, né? Que é tudo juntinho. Gostaria de agradecer o convite. E obrigado aí a vocês. E deixar nosso Instagram, dr.caiodias. Segue lá também para estar sempre acompanhando o conteúdo. E é isso aí, gente. Até próxima semana. Um beijo no coração de vocês e obrigado por deixar a gente entrar aí na casa de vocês. Aqui na sua TV Metrópole.